Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade às nossas videoaulas. E hoje a nossa videoaula é de História. E hoje nós vamos falar sobre meio de transporte. Vamos lembrar um pouco que nós já estudamos, né? Meio de transporte. E também vamos falar sobre os meios de transporte do passado. E também sobre a convivência no trânsito, tá? Peguem os livros de vocês para vocês acompanharem a nossa aula. Está na página 240, tá? Do livro de História. Essa página aqui, ó. Tá muito bem. Os meios de transporte que nós utilizamos hoje em dia, há muitos anos atrás, eles não existiam. No Brasil daquela época, as pessoas utilizavam outras maneiras para se locomover, tá? Então, aí nessa página do livro de vocês, tem vários meios de transporte que eles utilizavam naquela época, né? Nós vimos que meio de transporte são aqueles objetos que servem para nos deslocar de um lugar para o outro, né? Nós vimos também que meio de transporte pode ter o meio de transporte terrestre, meio de transporte aquático e meio de transporte aéreo. Os meios de transporte, né, são os caminhões, bicicletas, trem, tá? Meios de transporte aéreo são aqueles que se locomovem no ar, que são os aviões, helicópteros e outros. E os meios de transporte aquático são aqueles que se locomovem na água, caso da canoa, os barcos, navios e etc. Muito bem. Aqui nessa nossa página do nosso livro, nós temos vários meios de transporte daquela época. Então vamos ver alguns deles. Vocês podem observar que alguns deles eram bem diferentes dos que nós costumamos ver hoje em dia, né? Antigamente eles usavam muito as charretes. E elas eram puxadas por animais, né? Tinham grandes rodas. A charrete é esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui, ó. Há cerca de 100 anos, os animais eram muito utilizados nos transportes, que é o caso que nós podemos observar aqui do modelo, né, da charrete. Outro meio de transporte também antigo que era puxado por animais eram os bondes, né? Ainda não é, aqui nesse exemplo ainda não era o bonde elétrico, tá? Ele ainda era puxado por animais, por cavalos. Aqui nós temos a bicicleta. Essa bicicleta aqui ela é já mais parecida do modelo atual que nós costumamos observar, mas existem bicicletas antigas que eram bem diferentes das atuais, tá? Isso aqui é por volta de 1900. Tá? Esse aqui já é o modelo do bonde elétrico. Ele não era mais puxado por animais, né? Já era movido a eletricidade. Esse aqui é em 1892, na cidade do Rio de Janeiro, foi instalado o primeiro bonde movido a eletricidade no Brasil, tá? Então esse bonde aqui já era elétrico. E antigamente os bondes levavam poucas pessoas, né? No mínimo umas 10 ou 7 pessoas, né? E hoje em dia os que nós conhecemos hoje em dia como ônibus, né? E eles levam aí de 70 passageiros, tá? Vamos observar mais figuras aqui de meios de transporte de antigamente. Nós temos aqui o modelo de um carro, né? O modelo antigo. Esse aqui é de 1890. Esse aqui já é o modelo de um ônibus, né? Ele já tem mais esse jeito de ônibus mesmo, mas ainda era chamado de bonde. Esse aqui já é o carro, né? Ele já tem aqui, o modelo já é bem mais parecido dos modelos atuais, né? E aqui nós temos a primeira ferrovia brasileira, né? E ela foi inaugurada em 1854 e ligava a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A imagem acima mostra a locomotiva Baronesa,
que puxou o primeiro trem no Brasil. Então, essas locomotivas que puxavam os trens, né? Muito bem. Os trens, né, também são meios de transporte coletivos. Tanto o bonde como os trens são meios de transportes coletivos, né? Ou seja, eles levam maiores números de passageiros e eles deveriam ser mais utilizados, pois eles poluem menos o ambiente, né, no caso, porque são maioria de pessoas usando apenas um veículo, tá? Então, esses são os meios de transporte utilizados antigamente, né? Uns bem parecidos com os que nós utilizamos aqui nessa época, nós podemos observar uns modelos bem diferentes, né? Mas com o tempo eles foram evoluindo, né? E hoje nós podemos observar aí os mais variados, né, modelos de meio de transporte, tá? Tem aquele meio de transporte também que ele fica ali, se locomove por baixo da água, né? Que são os submarinos. Muito bem, então vamos agora falar sobre convivência no trânsito, tá? Todas as pessoas utilizam os meios de transporte para se locomover e elas devem se adequar a algumas regras que o trânsito exige, tá? Como respeitar as placas de sinalizações, os semáforos e os limites de velocidade. Os pedestres, que são as pessoas ali que caminham a pé, eles também precisam respeitar algumas regras, tá? Como andar pela calçada, respeitar os semáforos e atravessar a rua na faixa de pedestres. Tudo isso, gente, tem que ser feito para evitar os acidentes, tá? Em várias cidades brasileiras, existe um semáforo específico para pedestres e para os carros, tá? Aqueles específicos para os pedestres, né? Vamos olhar aqui na nossa figura. São esses aqui, ó. Semáforo de pedestre. E aqui está indicando a luz verde, que indica para o pedestre poder atravessar. E esse outro semáforo aqui é o semáforo para veículo. E aqui no nosso modelo ele está indicando a luz vermelha, que serve para parar, ou seja, não pode se atravessar enquanto essa luz estiver no vermelho, tá? Então nós temos que obedecer essas regras para evitar os acidentes. As motocicletas devem ser conduzidas com cuidados e os condutores precisam utilizar o capacete. Nós temos aqui, podemos observar aqui, olha, né, o motociclista aqui com capacete, luva, né? Então ele precisa usar todos esses equipamentos aqui para evitar os acidentes. E no trânsito, gente, é preciso ter muita responsabilidade, obedecer às regras e ser cuidadoso. São sinais de educação e de respeito às outras pessoas. Agora nós vamos ver aqui os ciclistas. Os ciclistas também devem usar capacete e respeitar as regras de trânsito. Eles devem utilizar sempre que possível as ciclovias e as ciclofaixas, que são espaços específicos para o trânsito de pessoas que conduzem suas bicicletas, tá? Muito bem. Utilizar a bicicleta como meio de transporte pode ser uma boa alternativa para quem quer ajudar a preservar o meio ambiente, pois as mesmas não poluem, né? E também ali desafogam ali o trânsito e ela é bem prática, tá? A bicicleta é um meio de transporte bem prático e também, né, quem utiliza a bicicleta sempre está fazendo ali um excelente exercício físico, né? Então ela traz assim todos os benefícios aí para a pessoa, tá? Vamos falar um pouco também sobre a acessibilidade. Aqui na nossa figura, nós podemos observar aqui pessoas com deficiência. Aqui nós temos aqui uma pessoa com deficiência visual
Aqui nós temos um cadeirante. E nós podemos observar que essas ruas aqui estão, né, não estão ali acessíveis para os mesmos, pois, né, eles não vão conseguir aqui descer, estão cheias de buracos as calçadas. Aqui a calçada aqui não tem, né, uma rampa para a pessoa que é cadeirante, então temos que respeitar aí o ir e vir das pessoas, tá? Então, quando há assim, problemas que a gente está vendo, igual como aqui está mostrando aqui nossa cena, nós dizemos que a acessibilidade das pessoas está sendo prejudicada. É importante que a estrutura urbana esteja adequada às necessidades de todas as pessoas. Só assim as pessoas terão garantia dos seus direitos à acessibilidade. Todos têm direito de ir e vir, tá? Então vamos respeitar aí todas as pessoas, tá? Então essa foi a nossa aula de hoje de história. Vocês têm atividade na página 241 a 243 e também atividade na página 248, tá? Leiam o conteúdo direitinho e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de história.